Seletores mais avançados. A gente já aprendeu sobre seletores, mas eu achei legal trazer para você mais alguns seletores que são específicos para alguns casos e podem te ajudar bastante, ok? Então vamos ver isso direto no código para facilitar. A ideia não é que você decore esses seletores ou qualquer coisa desse tipo, mas que você saiba que existe e saiba buscar isso na documentação quando você precisar, ok? Eu criei aqui um pequeno template, ó, bem simples para aplicar esses nossos seletores, ok? Então eu criei o HTML dele, criei também o CSS. O primeiro seletor que eu quero falar é o seletor estrela, né, star. Aqui nesse caso, a gente não vai ter um ID, não vai ter uma classe, não vai ter o elemento direto. Quando a gente coloca essa estrela, ele vai selecionar todos os elementos do documento e vai aplicar o estilo, ok? Então esse aqui ele é usado em poucos casos, mas é legal que você saiba que ele existe, né? Então imagina que a gente quer aplicar uma borda a tudo. Se a gente colocar a estrela e depois recarregar, tá aí a borda disponível em todos os elementos, certo? Esse é um pouco mais raro de ser usado, geralmente você não vai querer colocar, né, um estilo igual em tudo, mas agora vamos falar de um que é bem mais utilizado, que é o seletor de descendência. Imagina que você quer aplicar então um estilo a todos os anchors, né, que é esse A, que é a parte de link, que estejam dentro de um LI, né? Então você pode colocar o LI espaço A e aí escolher, por exemplo, uma cor qualquer que você quiser. A gente vai recarregar. Você vê que então o A ele ficou com essa cor específica. Coincidiu com a cor do link aqui, deixa eu colocar red. Beleza, ó. Então todos os As, né, os anchors que estão dentro de LI vão funcionar. Vai funcionar dessa forma, ele vai ser um seletor de descendência, ok? Agora eu vou falar de outro seletor que é bem importante, que é o seletor filho, e ele é muito parecido com o nosso seletor de descendência. A diferença entre eles, né, de sintaxe é simplesmente esse maior aqui. Então isso aqui está querendo dizer o seguinte, todo A que for um filho de LI vai receber esse estilo. Então se eu recarregar minha página, ela continua idêntica a antes, certo? A diferença entre eles a gente pode ver se eu fizer o seguinte, ó. Dentro do meu LI, que a gente tem ali com a cor vermelha, eu vou criar uma div e vou colocar então dentro dessa div o meu anchor, certo? Esse anchor aqui, ó, ele vai perder a cor, certo? Ele perdeu o vermelho que eu tinha colocado, porque ele não é mais um filho de LI, ele é um filho da div, certo? Só que no meu seletor de descendência, se eu tirar e recarregar, ele continua funcionando. Ou seja, qualquer anchor que esteja dentro de um LI, mesmo que tenham vários graus, né, de descendência, continua recebendo as propriedades. Quando no caso é do filho mesmo, aí só passa de pai para filho, e aqui no caso de pai para filho, funcionaria se eu colocasse assim, certo? Então o de descendência ele é mais abrangente do que o de pai para filho. Depois tem o seletor adjacente, ele é um caso interessante para a gente também. Então imagina que eu quero colocar um estilo em todo H4 que vier logo depois de um H1, não dentro, mas logo depois. Eu posso colocar então H1 mais H4, vou colocar aqui uma borda só para a gente ter alguma coisa para visualizar, né? Então veja bem, a gente tem um H1, tabela de custos, e depois um H4. Se eu recarregar, a borda está aí, foi colocada corretamente no H4, certo? Então se eu quero colocar uma coisa que esteja associada, né, logo a outra, né, se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, um P no meio e recarregasse, ó, sumiria a borda, porque o H4 já não é mais imediatamente depois do H1. Perfeito? Então essa é o nosso tipo de seletor adjacente. Também existe o seletor de atributo. Se você notar, ó, a gente tem esse atributo aqui, ó, o href, certo? No nosso anchor. A gente pode encontrar também o elemento anchor através do atributo. Eu posso vir aqui, por exemplo, a dizer busca em todos os anchors que tenham o href igual ao meu. Ali no caso do meu href está recibo, né? Então eu posso colocar aqui /recibo, certo? Dessa forma ele vai encontrar então todos os anchors que tenham aí um href com /recibo. Eu posso colocar a cor nele de orange, por exemplo, só para mudar um pouquinho.
Se eu recarregar, opa, ele voltou aqui. Deixa eu tirar a minha cor anterior, né? Beleza. Deixa eu ver se o meu link está certinho. Barra recibo. O meu ahref igual a barra recibo. Deixa eu ver se eu tinha escrito corretamente. Ah, eu coloquei border aqui. Color. Ok. Agora sim funcionou. Perfeito, né? Então todos os anchors que tenham o href barra recibo vão receber o nosso estilo. Perfeito? Existem também as pseudoclasses, né? Aqui eu vou falar de uma interessante, que ela permite a gente selecionar os elementos de uma forma um pouco mais específica, né? Imagina que eu queira colocar a cor em todos os LIs que sejam os segundos, né? O segundo na listagem do L, só no segundo, não quero pôr no terceiro nem no primeiro. Eu poderia fazer isso com classes, com ID, que eu até diria que é mais indicado, mas eu gostaria de mostrar para você que existe também, né, essa possibilidade. Se eu vier aqui colocar ó, o LI, NTH, of type, né, e colocar aqui, por exemplo, color purple, né, color purple, e vier aqui recarregar, ó, você pode ver que o purple foi adicionado corretamente, não nesse, porque esse aqui a gente já tinha uma cor para ele. Beleza? Então, funciona. Você pode até mesmo fazer uma coisa curiosa, que é colocar o odd aqui, né? E colocar o estilo em todo o número ímpar da listagem, certo? Então, todo, por exemplo, 1, 3, 5, 7, todos eles receberiam o estilo. Claro que eu recomendo que você use o máximo que você puder classes e IDs. Às vezes, por exemplo, os seletores de descendência, né, e filhos são muito úteis também, mas é legal que você saiba que existem outras maneiras de selecionar os seus elementos, ok? Aprendido isso, a gente pode seguir, lembrando que eu vou deixar um link para você se aprofundar nisso aí embaixo. Valeu!